Passando aí para dar um oi especial para você que vai fazer o vestibular da UFPR. Na verdade, eu quero conversar com você aí nessa reta final, para te dar umas dicas valiosas, tipo, quais são os assuntos mais cobrados, quais são os assuntos mais recorrentes, quais são os assuntos mais fortes, aí o que você deve fazer para se preparar bem também para esta reta final. Então, qual que é a ideia? Se você der uma olhadinha nesta tabela aí linda, maravilhosa, perceba aí que aparece para você os assuntos mais cobrados. E eu falo assim, fique ligado aí em funções, geometria, matemática elementar, probabilidade e análise combinatória. Aqui nós temos quase toda a prova de matemática, praticamente toda a prova de matemática aqui. Mas vamos pensar assim, ó. As provas da UFPR, né, vem passando por algumas transformações aí nos últimos tempos e nos 2 últimos anos a predominância da cobrança da geometria tem sido mais forte. Então, por mais que apareça aqui funções, se bem que funções de geometria aí parece razoavelmente ali na mesma quantidade, mas se você observar nos 2 últimos anos aí, ó, até nos 3 últimos anos a gente podia pegar, a geometria vem mais forte que funções. Então está tendo uma mudança aí de cobrança em relação à prova da UFPR. Claro que quando a gente fala desta forma, nós estamos pensando, né, num padrão estabelecido aí por provas anteriores, né, que se por acaso continuar tendo o mesmo padrão, né, a tendência é que você tenha que focar mais forte na geometria que em funções. Mas assim, vamos pensar assim. Quando a gente fala em geometria, a gente tem que pensar na geometria plana, relações métricas, saber as formulazinhas lá para calcular áreas, ou seja, fazer algumas relações, né? Amor louco por triângulo, circunferência, enfim. Saber lidar bem com essas relações aí, identificar, né, alguns padrões matemáticos por trás dos enunciados das questões. A gente fala em geometria também, geometria espacial daí conhecer bem, né, a parte ali de poliedros e de corpos redondos, então dá uma caprichada aí em prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas, então saber trabalhar com relações métricas, saber trabalhar com cálculo de áreas, saber trabalhar também com volume. E aqui eu também coloco no mesmo pacote a geometria analítica, né? Então assim, ponto, reta e circunferência, né? Volta e meia a UFPR aí, né, dá uma cobrada, principalmente misturando os assuntos, né? Saber posições relativas ali entre ponto e circunferência, entre ponto e reta, entre retas, entre circunferências, enfim, saber lidar bem com essas informações. E um detalhe importante, saber desenhar, né? Se você sabe desenhar, às vezes tem questão ali que a gente consegue resolver, né, sem precisar daqueles formalismos matemáticos. Quando eu falo em funções, funções assim, desde aquela parte inicial que a gente trabalha com a parte introdutória, né, conhecer bem ali domínio, contradomínio, imagem da função, função composta, função inversa, função injetora, sobrejetora e bijetora, nessa parte conceitual que a UFPR há algum tempo não cobra, então assim, como a UFPR gosta sempre de colocar algumas surpresinhas para a gente pode aparecer. As funções polinomiais, aqui eu coloco função polinomial do primeiro grau, do segundo grau e de grau maior do que 2, que pode sim também vir como uma surpresinha. Exponenciais e logarítmicos, né, com suas devidas funções, funções exponenciais, funções logarítmicas, dá uma atenção especial ali, né, às propriedades, aos gráficos, né, principalmente, claro, também saber fazer um bom desenho. E as funções trigonométricas, ou seja, tem que colocar trigonometria aí no seu coração, saber lidar ali com relações, com identidades trigonométricas, saber lidar com gráficos de muito bom tamanho, beleza? Matemática elementar que eu coloco ali é o que alguns chamam de matemática básica. Eu não gosto de colocar matemática básica, que parece que é muito fácil, né? Mas e na verdade agora nós temos algumas situações aí que complica um pouquinho. Então, matemática elementar, desde aquela parte inicial das operações básicas, conversões de unidades de medida, que ajuda não só na matemática, mas também na física e na química, enfim, né, outras áreas do conhecimento. Saber trabalhar ali com a ideia, a estrutura de múltiplos e divisores, saber também trabalhar ali com razão e proporção, analisando ali as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, saber trabalhar com porcentagem, equações, e aqui é claro, né, que às vezes pode vir alguma surpresinha associada à ideia de porcentagem, que eu mencionei, a parte da matemática financeira, que há algum tempo aí não aparece.
Análise combinatória e probabilidade eu gosto de colocar num pacote só, né? E se você der uma olhada na tabela, com exceção de 2016, de 2017 para cá, sempre aparece. Na verdade, foi uma surpresa em 2016 quando não apareceu, né? Então sempre aparece ou análise combinatória ou probabilidade, ou os dois, né, em uma prova. Então ficar bem atento com os problemas de contagem, né, saber ali diferenciar bem princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo, combinação. E quando a gente fala de probabilidade, né, saber trabalhar com a definição, né, o famoso número de casos favoráveis sobre o número total de possibilidades, o que eu quero sobre o que eu tenho, identificando bem o que é um evento, o que é um espaço amostral e, né, trabalhar com alguns detalhezinhos, alguns tópicos aí da probabilidade, né, probabilidade da união de dois eventos, eventos independentes, trabalhar com probabilidade condicional e, por que não, né, dar uma olhadinha de novo em probabilidade binomial. A UFPR tem como padrão, né, colocar sempre uma surpresinha, uma questão assim que a gente fala, nossa, os caras cobraram isso, ou nossa, essa questão aqui é bem difícil, não imaginava que fosse aparecer. Então pode sim vir alguma coisa na área de trigonometria, matrizes determinantes, que geralmente vem associada com algum outro assunto, números complexos, né, que não é tão comum, mas pode vir a aparecer. A parte de sequências numéricas, né, com as progressões PA e PG. Estatística faz algum tempo que não aparece, né, matemática financeira que eu até já mencionei, e polinômios, que veio aí na última prova. Quem sabe, né, pode vir novamente aí causando uma surpresinha. O que eu vou falar para você, né? Então, assim, você que vai fazer a prova da UFPR, imagine assim, né? Você vem se preparando aí no decorrer do tempo e chega nesse momento aí, né? Vai gerando uma certa ansiedade, uma certa insegurança, porque é claro, a gente vai se submeter a uma prova e a gente tem um certo receio, né? Mas assim, é acreditar no que você fez, é acreditar no que você estudou, é acreditar no seu potencial, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir sim realizar esse sonho de conquistar uma vaguinha, beleza? Para te ajudar, o que eu vou fazer? Além dessas dicas que eu estou te trazendo na reta final, eu tenho bastante material no canal Matemática Linda no YouTube. Se quiser dar uma olhada lá, fica à vontade. Se caso você não quiser ir atrás, vamos fazer um combinado aqui, ó. Me dá um alô aí, me avisa de alguma forma, escreve aqui para mim embaixo desse recado que eu estou te dando, seja como for que você esteja vendo, em qual rede social você esteja vendo, seja de qual maneira chegou para você, escreve aí para mim, Tatarinha, eu preciso desse material. Tatarinha, manda esse material para mim. Aí eu mando um link bacana ali que tem bem detalhado aí essas situações dos assuntos mais cobrados, usa as provas anteriores, sabe? Tipo, assunto por assunto ali, questão por questão, assunto por assunto, as provas sem gabarito, que é uma coisa que o UFPR faz diferente, né? A UFPR libera provas com gabarito, então às vezes você quer treinar provinhas sem gabarito, e aí direcionado para que você consiga, né, saber exatamente de qual assunto se trata alguma questão, qualquer uma dessas questões aí, né? Então tem provas resolvidas, tem questões resolvidas aleatoriamente, tem bastante material aí que pode te ajudar de alguma forma aí nessa reta final, e aí a gente tenta se ajudar de alguma forma. Fora isso, deixar este professor aqui com hashtag muito orgulho de você, e depois me contar aí como é que você foi nessa prova. Sabe que precisar pode contar comigo sempre, valeu? Até a próxima. Tchau!